what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Oi pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo números inteiros. Agora vai ficar a parte de representação na reta numérica, adição de números inteiros e subtração de números inteiros. Então vamos lá? Representação na reta numérica. Os números relativos, que são os positivos, negativos ou zero, podem ser representados numa reta numérica por meio de pontos, pessoal. Se quisermos marcar o ponto A, correspondente ao número mais 5, contamos 5 unidades para a direita do zero. Ou seja, você marca a partir do zero, aí conta 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o valor mais 5, porque a gente está contando à direita do zero, certo? Então, no mais 5, a gente pode representar pelo ponto A. Se quisermos marcar o ponto B, correspondente ao número menos 3, então a gente vai agora contar para a esquerda do zero. Então, vai contar 1, 2, 3. E você vai marcar o ponto B. O número que corresponde a um ponto do eixo chamamos abscissa desse ponto. Atenção, hein? Esse eixo, que é essa reta aqui, ele tem que estar na posição horizontal. Se tiver na posição vertical, então vai ser chamado de ordenada. Então, nós temos aqui, a abscissa de A vai ser quanto? Vai ser o mais 5. E a abscissa de B vai ser quanto? Menos 3. A origem tem abscissa o quê? A origem, pessoal, é o zero, sempre. Entendido? Vamos falar agora sobre valor absoluto ou módulo de número inteiro. E para entender isso, vamos ver esse exemplo aqui. Perceba que nós temos aqui o nível do mar. Se eu disser para vocês acima do nível do mar 800 metros, você tem que colocar quanto? Mais 800. Se falarmos abaixo do nível do mar 800 metros, você tem que colocar menos 800. Então, pessoal, e se eu disser quanto é o módulo de mais 800? Ou o módulo de menos 800? Pessoal, módulo, o que seria esse módulo? É a distância do ponto de origem, certo? Que você vai ter. No caso aqui, o nosso ponto de origem é o nível do mar. Então, vai ser justamente essa distância. Então, acima do nível do mar, essa distância é o quê? Ao ponto A é 800 metros. E essa distância abaixo do nível do mar também é 800 metros. Então, o módulo é o quê? Distância. Lembrando que para representar o módulo de um número, a gente coloca essas duas barrinhas aqui, certo? Números simétricos. Vamos entender agora o que são números simétricos. Para isso, vamos ver esses dois exemplos aqui. Perceba, pessoal, que aqui nós temos um termômetro, onde na letra A ele está marcando mais 10, porque o 10 está acima do zero. E na letra B, ele está marcando menos 10, porque está abaixo do zero. Sim, e esses módulos, como nós vimos, basta eu pegar a distância. Então, a distância do zero, que vai ser o meu marco, certo? Até o 10 vai ter 10 graduações. Então, essa distância é 10. E essa distância aqui para o menos 10, certo? Vai ter 10 graduações. Então, também vai ser 10. Ficou fácil agora, hein? Saber o que é módulo? Então, o módulo de mais 10 e de menos 10 vai ser 10. Perceba que ele tem o mesmo valor, ou seja, o mesmo módulo, esses dois números, o mais 10 e o menos 10. Então, números simétricos são justamente os números que têm o mesmo módulo. Entendido? Aqui nós temos um exemplo aqui. Quanto seria o simétrico de mais 4? É o quê? Basta você trocar o sinal, perceberam? O simétrico vai ser o menos 4. Mas por que isso? Pessoal, basta você tentar lembrar da nossa reta numérica. Nossa reta numérica aqui,
o 0 no meio, para a direita vai ser os positivos, 1, 2, 3 e 4. Para a esquerda também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Olha só, essa distância do 0 até o 4 e essa distância do 0 até o menos 4 é a mesma. Então, por isso que esses números são chamados de simétricos ou opostos. Entendido? Então, quando vê simétricos, basta você trocar o sinal. Por exemplo, o simétrico de menos 3 vai ser quanto? Mais 3. A adição de números com o mesmo sinal. Seguinte, pessoal, para fazer a adição de números com o mesmo sinal, você pode seguir a seguinte regra. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Vamos ver se dá certo? Você tem aqui mais 4 e mais 2. Esse mais é o sinal da posição deles. E esse mais aqui do meio do parênteses é o sinal de operação. Então, você vai adicionar, certo? Esses dois números. E para fazer essa adição, basta verificar os sinais. Se os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Certo? Então, aqui vai ficar 4 com 2, 6. E quanto seria menos 4 mais menos 2? Então, você vai fazer de novo essa regrinha. Sinais aqui são iguais. Esse sinal de mais do meio, aqui do parênteses, significa só uma operação de juntar. Então, você vai juntar o menos 4 com o menos 2. Então, eles têm o mesmo sinal. Você soma o valor absoluto deles, que dá 6, e repete o sinal. Então, vai ficar quanto? Menos 6. Certo, pessoal? Então, você pode entender isso também na reta numérica. Como eu falei para vocês, vocês vão fazer o quê? Juntar essas posições. Então, já sabemos que quando é positivo, vai para a direita, e quando é negativo, vai para a esquerda. Vamos ver esse exemplo aqui? Eu quero juntar o mais 2 com mais 3. Será quanto é? Eu quero juntar, então, vou colocar aqui o mais 2 com o mais 3. Basta você juntar as posições. Começando aqui pelo mais 2, você tem que pular uma posição, duas posições para a direita. Aí você vai juntar com mais 3. Então, também é para a direita. Então, a partir desse ponto, você vai juntar mais 3 posições. 1, 2, 3. Olha só, onde é que ele parou? No 5, para a direita. Então, a resposta é mais 5. Entendido? E se fosse negativo? Então, seria para a esquerda. Vamos ver aqui, colocar um menos aqui em cima. Menos 2 com menos 3. Então, você ia pular a partir do 0, duas posições para a esquerda primeiro. 1, 2. E a partir desse ponto, você ia pular mais 3 posições também para a esquerda, porque é menos 3. 1, 2, 3. Olha só, onde é que parou? No menos 5. Então, menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. A adição de números com sinais contrários agora, hein? Tem uma regrinha para isso também. Quando os sinais forem contrários, pessoal, você vai subtrair os valores absolutos e vai repetir o sinal do maior termo, do maior valor absoluto. Então, como ficaria esse primeiro exemplo? Nós temos aqui, ó, que o valor absoluto do menos 3 é 3, do 2 é 2, eu vou subtrair, vai ficar 1. E vou pegar o sinal do maior valor absoluto, que aqui, no caso, é o menos 3, certo? Então, o sinal dele é negativo, então, meu resultado vai ser negativo. Por isso que dá menos 1. Como seria esse segundo exemplo? Nós temos também aqui sinais diferentes. Mais 3 com o menos 2. Faz a mesma regrinha. Subtrai o 3 do 2, que dá 1, e pega o sinal do maior valor absoluto. Só que agora, o maior valor absoluto tem o sinal positivo. Então, aqui vai ser mais 1. E como seria esses valores aqui, pessoal, na reta numérica? Para resolver na reta numérica, basta você saber
que esses sinais são posicionais. Então, eu coloco o 0 aqui no meio e vou contar o seguinte. Vamos fazer esse primeiro exemplo. Eu vou contar menos 3. Menos é à esquerda do 0, então eu vou contar 3 posições. 1, 2, 3. Pronto, aqui é o menos 3. E a partir daqui, eu vou juntar com mais 2 posições. Só que esse mais 2 é positivo, então ele vai para a direita a partir desse ponto. Então, vou contar 1, 2 posições para a direita, voltando. Olha só onde parou. Parou aqui na primeira posição depois do 0 para a esquerda. Que número é esse? Esse número aqui é o menos 1. Certo? Então, conseguimos também resolver pela reta numérica. Entendido? Bom, pessoal, será que só existem adições? Então, e a subtração mais 2 menos mais 4? Para entender isso aqui, a gente vai ter que lembrar do seguinte, sobre simétrico. Para subtrair dois números inteiros relativos, adicionamos o aditivo com o simétrico. Então, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Para resolver esse primeiro exemplo, você vai repetir o mais 3 e vai fazer o simétrico do 5. Quando eu tenho um menos antes do parêntese, você pode simplesmente fazer o simétrico desse número. Lembrando que simétrico é o quê? É só trocar o sinal. É mais 5, vai ficar menos 5. Com isso, esse exemplo vai ficar mais 3 menos 5. Nós temos o que agora? Sinais diferentes. Sinais diferentes, lembrando a regrinha, você faz a diferença do valor absoluto, maior menos o menor, de 5 tira 3 fica 2, e pega o sinal do maior. O maior valor absoluto aqui é o 5, o sinal dele é menos. Então, meu resultado é menos 2. Olha só como dá certo. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui agora. Vamos primeiro fazer o valor absoluto aqui, quer dizer, o simétrico de menos 3, que basta você trocar o sinal menos por mais. Pronto. Então, aqui vai ficar quanto? Mais 3, sinais iguais, soma e repete sinal. 3 com 3, 6, e o sinal é mais, fica mais. Ok? Tá ficando fácil, hein? Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui agora, hein? Vamos fazer primeiro o simétrico do menos 6. Basta trocar o sinal, não é isso? Fica mais 6. E aí você resolve. Menos 3 mais 6, sinais agora são diferentes. Faz o quê? Subtrai. 6 tira 3 fica 3. E pega o sinal do maior. Positivo. Entendido? Mais um exemplo. Vamos pegar agora esse exemplo aqui. Vamos fazer o simétrico de menos 3, que vai ficar quanto? Mais 3. E agora a gente resolve. Menos 5 mais 3, como é que fica? Sinal diferente, subtrai, 5 tira 3 fica 2, e pega o maior valor absoluto, o sinal dele. Aqui vai ficar negativo. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.